não poderia agora o momento Silvio Santos. Oi! Temos que falar de Silvio Santos, precisamos falar de Silvio Santos, né? Agora é o momento aqui que os domingos perderam o Silvio Santos. Já fazia tempo que não tinha, né? As filhas estavam lá apresentando o programa dele. O Silvio Santos, olha, é aquela coisa do homem que é o produto do seu tempo. A gente vê a cobertura midiática, a gente já falou aqui na abertura aqui da live. Então, já ficam puxando ele para um olhar aqui do século XXI. O empreendedor, o resiliente, ele se reinventou. Esses conceitos não têm nada a ver com a época do Silvio Santos e nem o que ele foi, o que ele fez. Nem se via ele como empreendedor. Tá? Era um outro tipo de Brasil. Ele começou num Brasil, vamos falar dele, ele com Raul Gil fazendo imitação. Era o Show do Peru, era uma coisa assim. Era o Show do Peru que fala. Era um tipo de uma trupe, pode-se dizer circense. O Peru que falava era ele, o Silvio Santos, tá? Que se apresentava em circos, tal, com Raul Gil que fazendo imitações. Aí começou a carreira do Raul Gil, convidou essa coisa da generosidade do Silvio Santos. Vamos começar falando bem. Depois a gente vem as porradas. Muito generoso, cara, tal. Era um outro tipo de Brasil. Ali você tem o Brasil pré-golpe militar de 64, né? A questão da cultura popular, a questão como a cultura popular estava, vamos dizer assim, ainda estava livre de uma indústria cultural, tá? Livre de uma Rede Globo, por exemplo, de uma rede de comunicações, de uma network. Então, você tinha ainda a cultura popular ainda pujante, e o Silvio Santos veio desse meio. Tá? Empreendedor, porra nenhuma. Que empreendedorismo, meu. Ele veio da questão da cultura popular. Como camelô, vendedor, locutor da travessia de barca Rio-Niterói. Tá? De um tipo de cultura que, vamos dizer assim, o projeto cultural da esquerda, naquele momento, era, a partir dali, criar uma civilização brasileira. Rádio Nacional, Silvio Santos vai ter o seu primeiro programa na Rádio Nacional, ele passa, né, como locutor. É um outro tipo de Brasil ali. Ali estava sendo criado as bases que o golpe militar de 64 vai abortar, da criação de uma verdadeira civilização brasileira. Tá? E ele fez parte disso. Depois vai passar para o outro lado do balcão, né? Criando sua própria network, que vai destruir a cultura popular brasileira da onde ele surgiu. Tá? Então, olha, essa cobertura da mídia aí você vai ter essa coisa, os grandes quadros que ele criou, Boa Noite Cinderela, Topa Tudo por Dinheiro, Porta da Esperança, Show do Milhão. Aí é o momento que ele parte para o outro lado, a sensacionalização, a exploração da própria pobreza, da própria miséria dos brasileiros. Tá? De um cara que veio como um expoente dessa cultura popular, o circo, essa coisa meio teatro vaudeville, a era do rádio, como é mesmo? Daquelas... caramba, agora não vou lembrar o nome. Das grandes divas da era do rádio, tal, dos shows em teatros, né? Programas de rádio feitos em teatros com plateia. Logo depois, passando para o outro lado, na televisão, ele passa a explorar a própria miséria desse povo. Tá? São programas... O Boa Noite Cinderela era assim bizarro, que eu me lembro. Você tinha uma boa... Contava uma história triste, claro, aí aquela menina ganhava um dia de Cinderela.
Luciano Huck vai copiar com aquela lata velha, aquela coisa toda. O Porta da Esperança era o absurdo, aquilo. Até no documentário Muito Além do Cidadão Kane, aparece um trecho do Porta da Esperança, tipo assim, fazendo um panorama da bizarrice que era a televisão brasileira naquele momento. Esse documentário do Channel 4, né, o Muito Além do Cidadão Kane, cujo alvo é o Roberto Marinho. Tá? Porta da Esperança contava a história triste, porque você está precisando, eu preciso de um tratamento, uma operação, eu não tenho condições, vamos abrir a Porta da Esperança. Aí abria, não tinha médico, não tinha ninguém, então vai esperar até o outro domingo. E o cara ficava com aquela cara de paisagem. A atração era a cara de paisagem do cara. Abrir a Porta da Esperança não tinha nada. Então, meus sonhos, minha esperança não aconteceu, mas nesse domingo não aconteceu. Quem sabe no próximo? Então, e adiando. E o cara lá, essa espetacularização da pobreza, da miséria, da carência, topa tudo por dinheiro, pessoas se humilhando. Se humilhando diante do Silvio Santos, fazendo coisas bizarras, absurdas, em troca do dinheiro. Aí foi quando ele começou a jogar aviãozinho de dinheiro, né? Depois proibiram, tal, não pode fazer isso com o dinheiro nacional. Mas é o real, né? Porra, que é isso? Desvalorizando o real. Mas aí aquela coisa... E o show do milhão, assim, mais sofisticado, né? A coisa... Correr contra o tempo para ganhar R$500 mil. Essa pergunta vale R$500 mil. Então, corre o tempo. Então, aquela coisa de que você passou o dia inteiro, a semana inteira. Quer dizer, isso marcou bem o domingo, né? Essa coisa do... Que é o seguinte, o domingo, tá? Que passou a ser a cara do Silvio Santos. Você rala a semana inteira, tá? É humilhado, corre contra o tempo, você tem que correr contra o tempo, alcançar a meta, o patrão te enchendo o saco, não sei o quê, tal. Aí você chega em casa, vai se divertir no domingo, vendo pessoas passando os mesmos perrengues que você passa a semana inteira. Uma forma assim de criação de conformismo para segunda-feira, para o dia seguinte, que vai começar tudo de novo. Então, a diversão bizarra que o Silvio Santos propunha é as pessoas darem risadas no fundo de si próprias. Porque toda aquela humilhação topa tudo por dinheiro. A pessoa se humilhando de uma forma assim mais bizarra, quebrando o ovo na cabeça, sei lá, por alguns trocados, tal, é o que a gente faz no dia a dia. Se humilhando, ralando, né, que fala isso, do seu dia a dia, e você vai lá no domingo e se diverte. Se diverte rindo pessoas. Então, normaliza a própria penúria, a própria dor, o próprio sofrimento psíquico, para depois, na segunda-feira, você acordar feliz. Né? Porque assim é a vida. Estamos aqui no mesmo... Entre isso daí e esse discurso do Ronaldo Fenômeno, né, esse Itaú Empresas, essa coisa bizarra, a dor do empreendedorismo, a dor dele, do joelho, que foi para o espaço, saiu do lugar, pulou lá naquele jogo do Milan, aquela coisa bizarra, a dor que ele sentiu e a dor do empreendedor. Então, eu aprendi com a dor, a pedagogia pela dor, pela humilhação, pelo sofrimento, pela tal. É fascismo isso. Então, você tinha as tardes do domingo fascistas com o Silvio Santos. Isso é fascismo, sabe? Aquilo, de novo, né? Vamos falar, a fórmula do fascismo. Quem é duro consigo mesmo se acha no direito de ser duro com os demais. Tá? Fundo, as pessoas estão dando risadas de si próprias, nesses quadros, né? Que notabilizaram o Boa Noite Cinderela, era bizarro. Aquilo ali era... E é claro...
ele foi um emérito puxa-saco, a gente sabe disso. A semana do presidente, na ditadura militar, a questão é o seguinte, ele tava na TV Paulista, nos anos 60, que aí depois virou TV Globo. Então, ele começou a apresentar seus programas na TV Globo. Ele conheceu Manuel da Nóbrega, que tinha o Baú da Felicidade. Essa história é bem conhecida, né? O Baú da Felicidade. Então, claro que trabalhando na Globo, ele não podia divulgar o seu próprio produto ali. Então, ele trabalhava, tinha um outro programa em que apresentava com Manuel da Nóbrega, o Baú da Felicidade, e apresentava ainda outro programa em outro canal, Cidade contra Cidade. E tinha o programa Silvio Santos na TV Globo. A questão é que ele queria juntar tudo numa coisa só. Tudo numa coisa só. Tá? Nesse grande projeto dele de se utilizar de uma concessão pública para vender as suas próprias tranqueiras, seus próprios negócios pessoais do seu grupo. Isso é propriedade cruzada. Ele foi se aproveitar de uma lacuna na legislação da comunicação, das leis de telecomunicações, em 1962, completamente defasada. Ele viu essa possibilidade. Eu posso conseguir uma concessão de um canal, concessão pública, e eu vou vender o quê? Carnê do Baú da Felicidade, perfume Jequiti, né? Agora, atualmente, eu posso vender tudo. Eu sou um camelô, eu sou um vendedor. Me utilizar de uma concessão pública. A legislação não é que permitia, era ausente, uma lacuna. Você aproveitou disso, então ele começou a puxar o saco semana do presidente. Aí vocês estão vendo o presidente Figueiredo, depois, mais tarde, nos anos 80, com o Sarney, e o Sarney ainda está vivo, hein? Eu vi o Sarney na TV falando do Silvio Santos, falei, caramba, o cara está vivo. Os atabaques lá no Maranhão tá forte, viu? O Pita do Barão já morreu, mas está lá no outro mundo ajudando ele, viu? Cacete. Mas voltando ao assunto. Então, com o Figueiredo, então, a semana do presidente. Então, era uma parte do programa em que mostrava o presidente Figueiredo inaugurando. Não sei se com o general Geisel foi a mesma coisa. Com o general Figueiredo foi o general do processo da abertura lenta e gradual, né, como ele dizia. Então puxava o saco, olha o Figueiredo inaugurando, olha ele com seus cavalos no seu aras, olha ele no seu momento de lazer. Porque ele queria uma concessão e ele ganhou, Canal 11 do Rio de Janeiro. Aliás, uma tacada assim, eu não sei que história é essa, ele conseguiu, ele não tinha equipamento para botar, ele ganhou a concessão, mas tinha que colocar no ar. Ele não tinha equipamento, ainda mais transmissão colorida. O que aconteceu? Ele conseguiu, nos Estados Unidos, assim, uma negócio da vida dele, pela menos da metade do preço. Era uma emissora de TV que estava fechada, os equipamentos lá, tudo inutilizado, de transmissão colorida. Ele conseguiu comprar por uma bagatela nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil, em 8 meses botou em funcionamento. O Canal 11 do Rio de Janeiro. Pronto, já tinha uma emissora de TV. Tá? E é claro que, de tanto fazer Semana do Presidente, ele próprio começou a se definir como um office boy de luxo nas suas relações que ele tinha com os presidentes. Eu sou um office boy de luxo, ele dizia. TV Tupi vai falir em 80, 81, a TV Tupi quebra, tá? Que foi a grande pedra no sapato da TV Globo, a gente sabe muito disso. Há muitas teorias conspiratórias também, de que, na verdade, a Tupi foi quebrada, né? Lá dos diários associados, né? Do Assis Chateaubriand, tal, foi quebrada, para aí finalmente abrir espaço para a Rede Globo, que era a menina dos olhos da ditadura militar. Foi quebrada colocando gente lá para fazer uma administração perdulária, tal, tipo minar por dentro a TV Tupi. A TV Tupi era tão grande a rede que surgiu 2 concessões. Silvio Santos ficou com o filé mignon, a melhor concessão. Tá?
Aí vamos mostrar aqui, claro, aí foi quando ele ganhou o Canal 11, né? O Silvio Santos inaugura a primeira televisão, a TVS Rio de Janeiro. TVS. E depois ele ganha TVS Canal 4, tá? Você vai assistir o nascimento de uma nova emissora de televisão, tá. Só para confirmar, ligue na TVS Canal 4 às 9h30 horas de hoje, tal. E depois aqui, claro, o Sistema Brasileiro de Televisão vem com a concessão do Canal 4 da TV Tupi. Só que ele pegou, aqui vocês estão vendo o edital de convocação, convocando os radialistas, operadores, tal, todos os funcionários que eram da TV Tupi a aparecerem lá na Vila Guilherme para trabalhar, né? Ali o RH, sei lá, alguma coisa assim, para começar a trabalhar. Tá? Estúdios da Vila Guilherme. A parte podre da concessão, as dívidas trabalhistas, ficaram com o Adolfo Bloch, a Rede Manchete, que depois passou tudo para a Rede TV, que não pagou nada até hoje. Acho que já morreu todos os técnicos, câmeras, produtores da TV Tupi, que eu me lembro que se reuniam lá na Afonso Bovero, essa associação, né, de técnicos da TV Tupi, que se reuniam lá toda semana, lá num boteco ali na Afonso Bovero, perto lá da MTV, que era o MTV, que aquele prédio era da TV Tupi. Se reuniam lá para definir os próximos passos, e não viram a cor do dinheiro até hoje. A parte podre ficou com o Adolfo Bloch, o Silvio Santos ficou com o filé mignon da concessão, que aí montou finalmente o seu SBT. Aí, serviço de uma concessão pública para vender os seus negócios pessoais. Essa foi a grande sacada. E o baú da felicidade, o primeiro sistema de crediário, a primeira financiarização do consumo das lojas populares. Ganhou rios de dinheiro com esse negócio, de se utilizar de uma concessão pública. Tá? Isso é ilegal. Ilegal. Nos Estados Unidos, em muitos países do mundo, a legislação não permite isso. Tá? E era o sonho dele, porque na Globo ele não tinha espaço para divulgar os seus negócios. Né? Então, ali ele conseguiu... mas é aquela coisa, ele no SBT é um cara intuitivo. Aí temos que falar aqui de um outro lado. Teve esse lado do office boy de luxo, né? Mas é um cara que era completamente intuitivo. Tinha um departamento de marketing, de pesquisa na emissora, que existia só para ele fazer o contrário. Né? E aí, nós pesquisamos tal coisa, tal, aí ele só queria ouvir para ele fazer o contrário do que o seu departamento de marketing, pesquisa, queria que ele fizesse. Tem algumas coisas, aqui temos as grandes tacadas do intuitivo Silvio Santos, tá? Lilian Vitfib. Lilian Vitfib. Começa ali no final dos anos 80, 88, tal, ela era apresentadora lá no telejornalismo do SBT, que para o Silvio Santos o telejornalismo era despesa, né? Sempre passaram os jornalistas na TV Globo assim, o pão que o diabo amassou, porque ele considerava o jornalismo na emissora uma despesa, tá? Essa foi a grande sacada, porque lembra, aqui é o princípio da Neo TV, né? Segundo pelo ponto de vista do Humberto Eco. Até então havia um pudor em que a parte de não ficção não poderia jamais se misturar com a parte ficcional da programação. Então, há uma separação. O Humberto Eco chamava isso de Paleo TV. A linguagem não ficcional não pode jamais se misturar com linguagem ficcional. Então, você não pode ter, por exemplo, numa teledramaturgia, referências a acontecimentos reais. Porque é uma obra ficcional. Jamais a ficção se mistura com a não ficção. E não é que, vendo que a Lilian Vitfib estava se tornando popular
como uma apresentadora nos telejornais da emissora, convida ela para fazer parte do júri do show de calouros. Isso foi inacreditável. Como assim uma jornalista? Quer dizer, pô, mas a credibilidade, como? No meio lá do Virginia Alane, Décio Pitinini, Pedro de Lara, estava lá o grande nome do jornalismo da emissora, Lilian Vitfib. Ninguém entendeu nada. Está acabando com a credibilidade do jornal. E a Lilian Vitfib lá acabou aceitando a brincadeira, tá, mas foi um mico. Isso daí, tá? E essa aqui, nossa, essa aqui foi o... Meu Deus do céu. Vocês estão vendo essas duas beldades aí de pernas cruzadas, que foi o seguinte, no início dos anos 2000, o Silvio Santos ele buscava fórmulas lá fora para reciclar para cá, para a sua emissora. Foi lançado em Toronto, lá no Canadá, o Naked News, não sei se alguém lembra disso, que era apresentado pela internet. Era um telejornal onde as apresentadoras faziam striptease enquanto liam as notícias. O slogan era um programa que não tem nada a esconder. Era uma puta sacada, não sei se alguém lembra do Naked News. Então, as apresentadoras apresentavam as notícias enquanto tiravam as suas peças de roupa. Porque, supostamente, eles estavam seguindo o ideal do jornalismo, que é a transparência, a realidade nua e crua. O Silvio Santos adorou essa ideia, mas é claro que não ia dar para fazer assim tão radical no SBT. Em 2003, o que ele faz? Ele convida duas ex-participantes de reality show à Casa dos Artistas, a Cíntia Benini e a Analice Nicolau, tá? Para apresentar o Jornal do SBT numa bancada vazada. Para quê? Para mostrar suas belas pernas. Então, elas narravam as notícias fazendo provocativas cruzadas de perna. Isso aqui, o Silvio Santos, é inacreditável. Então, a Cíntia Benini, que tinham sido participantes da Casa dos Artistas, com uma bancada vazada. A questão aqui do Silvio Santos e o César Filho, né, aquele outro rapaz lá também, que vem da área do entretenimento, tal, apresentando também telejornais. Não sei se é César Filho o nome dele, que também está lá em cima. A questão é, peraí, mas os telejornais cada vez mais são ficcionais. Leitura de teleprompter, apresentadores aparecem fazem cursos semelhantes a de teatro para questão de impostação de voz, fisionomia, o tipo de notícia, o tipo de, vamos dizer assim, de como você vai representar as notícias no ar. Um pouco, os apresentadores têm algo de ator. Há vários estudos, Robert Stam, por exemplo, de como cada vez mais os telejornais estão ficando ficcionais, porque as mesmas técnicas do mundo da ficção, teatral, por exemplo, são aplicados em apresentadores de telejornal. Então ele resolveu chutar o pau da barraca. Então vou botar duas atrizes que estavam lá na Casa dos Artistas e vão ficar cruzando perna, né? Copiando, né? Chupando a ideia do Naked News, né? Então tá aí. Isso aqui, nossa, eu rolei de rir quando eu vi isso. Tá vendo o telejornal transparente. A verdade nua e crua, não tem nada a esconder, bancada vazada, as pernas ali aparecendo das beldades. O Silvio Santos tinha essas coisas que... um ótimo formato de telejornal. Elas com aqueles taierzinhos que pareciam aeromoças da Aeroflot. Se alguém lembra da Aeroflot, meu, aquela soviética, nem sei se existe ainda essa empresa Aeroflot, ainda tem, né? O cruzamento de Aeroflot com dançarina de lambada. Era o modelito que elas apresentavam. Então, isso, era muito intuitivo. Isso aqui é contra qualquer coisa, é totalmente contraproducente. Você não pode, vai acabar com a credibilidade do telejornalismo da emissora. Se dane.
E ele mudava a grade da programação como ele queria, sem aviso. Isso é famoso, né? Como a série Chaves acabou se tornando cult, porque ele enfiava aquela série como tapa-buraco em qualquer lugar na programação, né? Acho que ficou mais famosa a série Chaves pela intempestividade do Silvio Santos, né? Então, essa coisa multifacetada. Então, sintetizando aqui digamos, esse obituário aqui do Silvio Santos que a gente pode fazer, o que a gente pode falar? Ele veio dessa cultura popular pré-1964, né, de um país, vamos dizer assim, que estava criando uma civilização brasileira, a era do rádio, a Rádio Nacional, o cinema brasileiro ali aparecendo, a coisa circense. Ainda você não tinha uma rede de comunicação para destruir, tá? Para unificar, destruir não, quer dizer, unificar numa única linguagem, a TV Globês. Até o Washington Oliveto brincava, né, que não se fala mais, a partir da Globo, não se fala mais o português, se fala o globês. Tá? Para depois ele passar para o outro lado de lá, e aí ele percebeu que aí vem o seu olhar de camelô do negócio. Pô, eu conheci o Manuel da Nóbrega, Baú da Felicidade, opa! Eu posso me utilizar de uma concessão pública para vender todos os meus negócios. Tá? E ele também tinha, apesar do seu grande faro, também cometia o Banco Pan-Americano, né, que foi descoberta uma fraude gigantesca no Banco Americano. Ele conseguiu vender, acho que, se não me engano, está com o BTG, o Banco Pan-Americano, só que ficou para as filhas uma dívida com o fisco de R$1 bi. R$1 bi é o que ficou dessa operação, tá? Por causa do Banco Pan-Americano. Vamos ver o que vai acontecer. R$1 bi. E para a gente terminar,